Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar com vocês a respeito de saúde mental. Estamos, como já falamos anteriormente, no Janeiro Branco, que representa então o mês da saúde mental. Então vamos falar um pouquinho a respeito de saúde mental. Né? O nosso cérebro ele é um sistema bastante complicado, né? Complicado no sentido de complexidade dele. Né? Ele envolve muitas coisas, ele envolve muitos fatores. E não só, normalmente quando a gente fala em cérebro, a gente pensa em inteligência, a gente pensa em raciocínio, nessas questões mais intelectuais, digamos assim. Né? Mas o nosso cérebro, assim como todos os outros órgãos do nosso corpo, ele também depende de irrigação, né, do sangue, ele depende também de nervos, ele depende então de uma complexidade ali de neurônios e outras células que o compõem e que também podem dar problemas, né? Mas estamos falando aqui de saúde mental. Claro que tudo isso acaba refletindo na saúde mental de qualquer um. Então, assim, né? A saúde mental, ela vai envolver, então, né, que você tome sol, que você não só tenha bons pensamentos, né, o que nem sempre é fácil, nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente, mas também uma boa comunicação, né? E o que significa isso? Você falar exatamente o que você quer, né, com clareza e objetividade o que você quer, você falar com clareza e objetividade sobre os seus sentimentos, né? Então, é toda uma complexidade de coisas. Não basta você simplesmente pensar numa palavra e achar que o outro entendeu o que você quer dizer. Não. Às vezes, há necessidade de se ser claro e objetivo naquilo que você quer transmitir. Né? Então, por este desenho, você percebe então que há toda uma complexidade aí na nossa saúde, né? Que vai envolver também a saúde física, não só a mental. Então, assim, né, o nosso cérebro ele precisa de equilíbrio para funcionar bem, né? Então, assim, claro, a nossa vida sempre vai ter altos e baixos. Eu tenho altos e baixos no dia, a cada dia, né? Então, às vezes eu acordo cheia de energia, dali a pouco eu tenho uma notícia ruim, isso acaba baixando um pouco o meu moral, vamos dizer assim. Dali a pouco eu recebo uma boa notícia e a minha energia sobe, né? O meu otimismo sobe. Então, assim, a gente vive numa gangorra, a gente vive nesta balança com esses dois pratos aí, o tempo todo, né? Se movimentando, hora para cima, hora para baixo, o tempo inteiro. Então, a harmonia disso, né? O tanto que ele desequilibra, seja para um lado, seja para o outro, é que vai dar essa sensação de que a coisa está mais ou menos equilibrada. E assim a gente consegue, então, ter um equilíbrio de saúde. Da mesma forma que, como eu ouvi uma vez, a nossa saúde física nem sempre ela está 100%. Muitas vezes você tem lá uma dor de cabeça, você tem lá uma azia, você tem lá uma dorzinha aqui, outra ali, né? Que às vezes, assim, são coisas que depois de algumas horas passa, né? Mas, ou de alguns momentos passa, então a gente nem se preocupa, a gente acha que aquilo é tudo muito normal, que está tudo muito certo, né? Mas a ideia é justamente que você
encontre este equilíbrio. Então, assim, apesar de você ter lá uma dor aqui, outra ali, por exemplo, no corpo físico, ainda assim você se considera muitas vezes, ou na maior parte do tempo, uma pessoa saudável, né? E com a saúde mental não é diferente. Então veja, né, a gente tem muitas coisas, muitos fatores podem prejudicar a nossa harmonia, essa harmonia que a gente está falando, né? Esse equilíbrio que a gente está falando, né? Então, preocupar-se muito com o futuro ou com o passado, né? Então, quando você pensa em si mesmo, você geralmente pensa nas coisas ruins que você fez ou em notícias ruins que você ouviu, né? Você acaba tendo uma autoavaliação negativa, né? No sentido de você pensar mal de si mesmo, por exemplo. Né, ou omitir as suas emoções, no sentido de você escondê-las mesmo, né? Não deixar que as pessoas percebam o que você está sentindo. Né? Alguém faz uma piada sem graça com você e você esconde que você ficou chateado com isso. Né? Assumir as suas responsabilidades, como muitas vezes é difícil você assumir as próprias responsabilidades. Assumir responsabilidade é diferente de culpa, tá, pessoal? É diferente de culpa, né? É você reconhecer que você cometeu um erro, por exemplo, né? E fazer alguma coisa para consertar isso, tomar uma atitude para consertar. Se não é possível consertar, no mínimo um pedido de desculpas, né? Mas quase sempre, ou na grande maioria das vezes, é possível sim você reverter este erro que você cometeu de alguma forma, em maior ou menor grau. Né? Você também, assim, o hábito, a rotina, ele é interessante, de certo modo, ele é importante para a gente, né? Ter uma certa disciplina com algumas rotinas de vida, com algumas tarefas, né, que você repete ali, com alguns hábitos, né? Procure sempre ter hábitos saudáveis, né? E executar essa rotina com uma certa, como dizer, boa disposição, né? Porque elas fazem parte da gente, são coisas que a gente repete todo santo dia, né? E fazer isso de uma forma também que não seja pesado para você, né? Pesado no sentido de desgastante emocionalmente, né? Que você possa lidar com isso de uma forma mais ou menos saudável, uma forma mais ou menos boa, positiva para você, porque precisamos dessas rotinas. Procura também ser coerente consigo mesmo, né? Ser coerente com as coisas que você pensa e age, né? Para você não se esforçar em agradar o outro, né? Esperando um acolhimento que muitas vezes não vai vir, independente do seu esforço em querer agradar. Né? É interessante você gerenciar o seu próprio tempo, né? Você arrumar um tempo para você dentro de todas as atividades que você tem aí, de todas as responsabilidades, de todas as coisas que te sugam o tempo. Não adianta você se cobrar se você não vai fazer nada a respeito. Isso é uma coisa interessante também. Né? Muitas vezes, ainda mais agora no começo do ano, né, a gente costuma fazer aquelas resoluções de fim de ano que muitas vezes a gente sabe que não vai cumprir mesmo, né? E aí não adianta você ficar se cobrando. Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu preciso fazer. Você não vai fazer, então encare a verdade, né? Se encare como
né, com sinceridade, né? Seja sincero com você mesmo, né? Seja honesto com você mesmo, né? Se não com os outros, seja sincero consigo mesmo. E procure ter algum hobby, alguma coisa que te alegre, alguma coisa que você realmente goste de fazer e que te traga alguma sensação boa. Veja, a gente vive num ambiente de trabalho que muitas vezes é estressante, né? E isso pode resultar em algumas coisas, né? Em alguns fenômenos na gente, né? Mudanças de humor, dores de cabeça, às vezes no corpo, nas costas. Então, as costas, ombros, geralmente reclamam bastante, né? Por conta de postura. Né, falta de exercício físico, mas ao mesmo tempo a gente se sente cansado, não dorme direito, né, uma certa irritabilidade que vem direto por conta das contrariedades que a gente tem no trabalho, etc. Né? Mas eu iria um pouquinho mais longe dentro desta figura que a gente está vendo, eu iria um pouquinho mais longe, porque às vezes questões familiares também ou vão se somar a esse estresse advindo do trabalho, que também pode influenciar, né, nessa percepção do trabalho, né? Ou vice-versa, quer dizer, às vezes essa irritabilidade, né, esse estresse que se originou lá no trabalho, muitas vezes pode ir para dentro de casa, né, e prejudicar as suas relações familiares, as suas relações com os amigos, né? Então, às vezes, assim, você se sente tão cansado por conta desse desgaste do trabalho, alguma coisa do tipo, que você acaba não saindo com os amigos, você acaba não se isolando dentro de casa, né? E eu estou falando isso não por conta do momento que estamos vivendo, né? Mas de um modo geral, né? Isso se aplica não só a esse momento, mas por toda a vida, né? Então, sabe, uma coisa acaba influenciando a outra. Às vezes uma notícia desagradável dentro de casa, né? Um problema familiar, algum ente querido que está doente, por exemplo, né? Ou com quem você está preocupado, de repente pode afetar o seu trabalho, né? As suas relações com o trabalho, falta de concentração no trabalho, por exemplo, né? E vice-versa. Às vezes uma relação difícil com o superior ou com algum colega de trabalho pode ser levada para dentro de casa e acabar afetando a relação com a esposa, com filhos, etc. Né? Então, às vezes é difícil você separar uma coisa da outra. Tristeza, né? A gente está num momento difícil de mundial, né? A gente está num momento difícil mundial. E essa incerteza do futuro, incerteza do hoje, incerteza do amanhã, essas incertezas muitas vezes pode gerar essa tristeza na gente, né? E aqui, né, como a figura até sugere, né, não é apenas uma tristeza, né? Às vezes isso pode gerar uma depressão, isso pode gerar uma crise de pânico, por exemplo, entre outras coisas que envolvam aí a emoção da tristeza, né? Então, sem querer cair no lugar comum, né? Ou naquela coisa errônea que muitas vezes as pessoas usam, né? No sentido de, sai dessa, é temporário e tal. Se for uma tristeza comum, é temporária, mas se for algo mais profundo, muitas vezes você vai precisar de uma ajuda médica, de uma ajuda profissional para te ajudar a enfrentar este problema. Então, nem sempre negligencie essa tristeza, né?
Então, se é uma tristeza pontual, né, que depois de 3, 4 dias, sei lá, não, uma semana, né, passou, beleza, mas aí é uma tristeza comum, vamos dizer assim, né? Ficou chateado por alguma coisa, ficou triste por alguma coisa, por algum acontecimento, enfim. Mas se é uma coisa que perdura, né, é bom procurar um médico para maiores orientações e diagnóstico. Uma das coisas que seria interessante, não só contra a tristeza, mas enfim, contra esse estresse todo que a gente falou, né? Porque essa tristeza também acaba sendo muitas vezes decorrente desse estresse do trabalho, que a gente falou antes, né? Do estresse da família, do estresse do trabalho. Às vezes uma atividade física, ela pode ajudar a gerar no nosso organismo, né, produtos químicos que nos ajudam a melhorar o nosso estado de ânimo. Né? Outra coisa que pode ajudar bastante também, né, é o nosso equilíbrio emocional, a nossa saúde mental, é meditar. Né? Não é fácil no começo, tá? Porque até você conseguir fazer algumas coisas não é fácil, você conseguir relaxar o suficiente, você conseguir silenciar um pouco a mente, pelo menos, né? Não é fácil no começo, é difícil, mas persista, siga, persista que acaba dando certo. Depois de algum tempo você sente falta se não faz. Então aqui as químicas, né, que o nosso organismo precisa, né, o nosso cérebro precisa para funcionar bem e que muitas vezes podem ser fornecidas via exercício físico, né, uma caminhada, uma atividade física na academia ou alguma outra atividade que você faça, né, atividade física que você faça pode aumentar a produção dessas substâncias que vão te ajudar e muito nesse equilíbrio emocional. A meditação também ajuda a produzir estas mesmas substâncias também, mas se isso não é suficiente, né, e você continua com um estado de ansiedade, de fobia, de estresse, nada disso funcionou, então o nosso conselho é procure um médico. Né? Procure um médico, por quê? Porque todo esse estresse, todo esse estado emocional, ele pode se refletir no seu corpo físico. Né? E ao refletir-se no seu corpo físico, você vai precisar de um médico para resolver estes problemas, sejam eles cardíacos, sejam eles do trato digestivo, do trato digestivo aí pode ser estômago, intestino e outros órgãos, né? Mas também podem gerar, como a gente falou no começo, né, dor nas costas, por exemplo, dor nas juntas e uma série de outras dores aí que podem te prejudicar, de modo que um médico pode ajudar muito nesse processo. E também, né, claro, eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado, procure um psicólogo que pode te ajudar também a enfrentar todo esse estresse, preferencialmente antes de você chegar aí nesses problemas físicos que a gente falou. Então, tenham todos uma excelente saúde mental.